paz do Senhor, seja bem-vindo ao EBD em Foco. Meu nome é Herberson, estou aqui para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, a aula da lição número 6, Paciência evitando as dissensões. Essa lição aqui faz parte da revista que estamos estudando, As Obras da Carne e o Fruto do Espírito, do primeiro trimestre do ano 2017. Já estudamos algumas virtudes do fruto do Espírito, estudamos aí também, sempre fazendo um contraste dessa virtude com as obras da carne. E nessa lição a gente vai fazer aí o contraste entre paciência e dissensões. Bem, antes de começar a aula, eu vou falar um pouco aqui do EBD em Foco, que é um site, um canal no YouTube, também eu tenho uma página no Facebook, que você pode aí encontrar conteúdos voltados aí para os professores da Escola Bíblica Dominical, subsídios, vídeos de comentário como esse e o slide. Essa aula aqui será ministrada com o slide. Esse slide é em PowerPoint que você pode usar na sua igreja, ministrar aí na sua igreja uma aula em PowerPoint interativa e que vai ser uma aula com certeza muito rica. Basta entrar aí no site ebdemfoco.com, ebdemfoco.com/slide, você vai direto para a página do slide e se você estiver vendo esse vídeo no YouTube ou no Facebook, você vai ver o link aí por perto. E aproveita para se inscrever no canal do YouTube e curtir a página do Facebook, aí para que esse projeto possa crescer cada vez mais e eu saber também que tem pessoas que têm realmente interesse em estar aqui participando, que realmente estão aprendendo alguma coisa no EBD em Foco. E se você já usa os slides na sua igreja, continue aí participando, assistindo os vídeos que Deus vai abençoar. E pode dar dicas também, pode entrar em contato, sugerir alguma coisa, que na medida do possível estou melhorando todo o conteúdo aí para o EBD em Foco. Vamos aqui para a aula. Nessa aula aqui do texto áureo, fala assim: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação. Romanos 12:12. Continuando, verdade prática: a paciência como fruto do Espírito é um antídoto contra a ansiedade e as dissensões. Então, a verdade prática dá um resumo da lição e a gente sabe que podemos ter paciência, algo natural, mas a verdadeira paciência mesmo, que a Bíblia chama de longanimidade, ela vem através aí do fruto do Espírito, é produzido pelo Espírito, e ela é o que vai combater a ansiedade e as dissensões que tem a ver com as divisões, causadas tanto na igreja quanto fora da igreja. A leitura bíblica em classe se encontra em Tiago, capítulo 5, do versículo 7 ao versículo 11. Fala aqui de paciência. Essa leitura eu costumo não fazer, suponho que você já fez, até mesmo para o vídeo não ficar muito longo, ganhar um pouco de tempo, mas a gente vai falar um pouco dessa leitura na lição. A gente vai falar aí dessa passagem que Tiago descreve sobre paciência. Vamos para a introdução. Vamos lá. A impaciência é uma das características da vida moderna. Então a gente vê que nós vivemos numa sociedade que não sabe esperar. Às vezes eu mesmo me vejo numa situação em que o computador fica um pouco lento, eu já fico chateado. Olhando para essa foto aqui eu me identifico um pouco. Às vezes eu sou um pouco impaciente, porque eu quero que tudo aconteça rápido. O ser humano é assim, nós somos assim. E parece que essa correria da vida moderna fez com que essa característica de querer tudo rápido no momento ficasse ainda mais evidente. Só que isso pode chegar a um ponto ser prejudicial, quando nós começamos a levar essa impaciência para todas as áreas da nossa vida. E isso tem causado aí, a ansiedade. E o resultado são dissensões, ou seja, brigas e divisões. Então a impaciência ela vem trazendo aí consigo outras coisas ruins, vou colocar assim, uma linguagem bem popular, mais coisas ruins. A impaciência é ruim e ela traz mais coisas ruins para a nossa vida. Se a gente lê os noticiários, vamos ver aí muitos casos de brigas e confusões. Então a gente vê que a sociedade hoje é uma sociedade que está aí violenta, uma sociedade violenta.
E muito vem de simplesmente impaciência. As pessoas não têm mais paciência no casamento, não têm mais paciência no trânsito. Então eu coloquei aqui 2 notícias que relacionadas a isso, né? Ou seja, cansada de briga, mulher pede divórcio e desaparece. Então nessa notícia aqui, né, essa mulher desaparece e não se sabe o que aconteceu, se ela morreu, se ela simplesmente quis desaparecer, né? Ou seja, a família está preocupada lá com o desaparecimento, o resultado de brigas. Né? Vídeo, né, mostra briga de trânsito que resultou em morte em Uberlândia. O que mais se vê hoje é morte no trânsito relacionadas a brigas, né? Morte em briga de trânsito, que as pessoas não têm mais paciência, basta você esperar ali um pouquinho parado que já tem alguém atrás buzinando, ficando já chateado. Então, a sociedade, a correria de hoje em dia faz com que todos aí sejam impacientes ao extremo. E é nesse meio, né, dessa sociedade impaciente, nessa correria, que o cristão tem que mostrar que ele tem esse fruto do Espírito, que é a paciência, né? E isso é o contrário das dissensões que fazem parte da obra da carne. É o que a gente vai estudar nessa lição. A paciência como fruto do Espírito e as dissensões como obra da carne. Vamos lá, tópico 1 diz assim: paciência, ato de resistência à ansiedade. Paciência como fruto do Espírito. Então vamos lá, a paciência, essa palavra paciência do grego, macrotúmia, ela significa aí longanimidade, perseverança e firmeza. Longanimidade é o que você vai encontrar aí na sua Bíblia, provavelmente. A maioria das Bíblias, na tradução, quando você vai ler lá em Gálatas 5:22, sobre o fruto do Espírito, você vai ver longanimidade. E poucas vezes você vai ver paciência. Algumas traduções trazem paciência. Mas por que longanimidade? Porque longanimidade não é uma paciência qualquer. É aquela paciência. A palavra macro aí vem de muito, né? Quando a gente fala que algo é macro, é porque é grande, é longo. Então vem disso, né? Não é uma paciência qualquer. E a palavra macro é a primeira parte da palavra e túmia é a segunda parte, fala sobre temperamento, natureza, índole, né? Ou seja, ânimo, a pessoa que tem um ânimo bem longo, né? Ou seja, é uma pessoa que tem uma natureza, índole bem macro, né? Bem comprida, bem longa. A origem da palavra é nesse sentido. Então, a paciência que a Bíblia fala é essa paciência, não é uma paciência qualquer, é essa paciência, né? Pode até na hora de falar alongar assim, né? Longanimidade, né? Essa é a paciência que a Bíblia fala. Hebreus 12:1 diz assim: deixemos todo embaraço e pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a correria que nos está proposta. Olha só, corramos com paciência. Como é que eu vou correr e ter paciência ao mesmo tempo? Né? A gente trazendo para a nossa sociedade hoje, correria, né, é algo que a palavra paciência não encaixa na correria do dia a dia, mas na Bíblia é diferente. A gente vê aqui 2 coisas que parece que não combinam, paciência e correria, mas é o que a Bíblia fala. Vamos ver, a paciência como fruto do Espírito, ela nos habilita a suportar as provações, ou seja, não é uma paciência qualquer, é uma paciência que vai nos habilitar, né, para passar por provas, por dificuldades. Nós sabemos ali que quando passamos por provas, nós temos que saber esperar o momento certo de Deus agir. Então precisamos de paciência. E nos habilita a ser complacente com a falha dos outros. Então, muitas vezes a gente vê alguém errando e a gente já quer criticar, já quer falar, já fica irado, né? Já quer tomar uma atitude. Não, errou, vamos disciplinar, errou, está fora do grupo, não participa mais. Mas não é assim, né? Deus, ele teve paciência para conosco. Da mesma forma que Deus teve paciência para conosco, que não nos consumiu, não nos exterminou por causa dos nossos pecados, porque ele poderia muito bem fazer isso. Ele teve paciência até que eu me convertesse, ouvisse o Evangelho e me convertesse. Então Deus foi paciente para comigo. Então por que eu não vou ser paciente para com o
próximo. Por que que você não vai ser paciente para com o próximo? Deus foi paciente para com você. Quantas vezes você errou e Deus foi paciente com você, até que você se transformou, melhorou e se tornou uma pessoa muito melhor? Temos que também ser complacente com a falha dos outros, e isso vem pela paciência dada aí como fruto do Espírito. Vivemos num mundo onde as pessoas estão cada dia mais ansiosas. Então, a sociedade hoje, né, vem aí com esse mal, a ansiedade. Mas os que têm esse aspecto do fruto sabem esperar em Deus com tranquilidade. Então, se eu tenho o aspecto do fruto do Espírito Santo, que é esse aspecto, né, que é a paciência que nós estamos falando, eu sei esperar com tranquilidade, eu não preciso ser ansioso. E o salmista já diz: esperei com paciência no Senhor, e Ele inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então, o salmista ele já sabia que ele tinha que esperar com paciência. Então, é assim que nós temos que fazer: esperar com paciência no Senhor. Quem é o nosso maior exemplo de paciência? Quando estamos falando de paciência, nós temos que olhar para a Bíblia. E a Bíblia ela nos dá um exemplo de paciência. É claro que temos muitos exemplos humanos, mas Deus é o nosso maior exemplo de paciência. Fala assim, Moisés lá no Monte Sinai: Jeová, o Senhor, Deus misericordioso e piedoso, tardio em iras e grande em beneficência e verdade. Êxodo 34, 6. Então aqui o escritor, né, aí no caso Moisés, né, falou e também escreveu, ele enfatizou aqui que Deus ele é misericordioso e piedoso, tardio em iras, ou seja, ele é paciente. Porque ao mesmo tempo que Deus abomina o pecado, porque se você lê esse versículo, aqui essa passagem, o versículo anterior, o versículo mais na frente, dentro do seu contexto, você vai ver que ele está falando que Deus abomina o pecado. Ao mesmo tempo que ele abomina o pecado, ele é tardio em iras, ele é paciente e espera com que nós chegamos aí ao arrependimento. Porque se Deus fosse executar a sua ira por causa dos nossos pecados, nós seríamos consumidos. Então, ele espera, ele tem paciência até o momento de nós ouvirmos o Evangelho, sermos tocados e nos arrependermos e depois, claro, ter os nossos pecados perdoados mediante o sacrifício de Cristo, pela fé, pela fé. Mas Deus ele é paciente até isso acontecer. Então eu tenho que ser grato a Deus pela paciência que Ele teve comigo. Você tem que ser grato a Deus pela paciência que Ele teve com você. Porque você pecou bastante até você se arrepender. E até hoje nós pecamos, né? Depois de salvos, nós continuamos pecando, mas Jesus já morreu pelos nossos pecados, né? E aí, sim, nós podemos aprender com Deus, né? A ser paciente, aprender com Ele, né? Ser paciente como Ele foi paciente para conosco. Paciência e ansiedade. Vamos lá. Muitos cristãos vivem sofrendo por antecipação. É isso que acontece com muitas pessoas que não estão passando por problemas, mas ele já começa a enxergar o problema. Ele já fica pensando: não, amanhã eu tenho que fazer, amanhã, meu Deus, o carro falhou hoje, amanhã ele vai quebrar e eu não tenho dinheiro para consertar, o que eu vou fazer? Ah, senhor, amanhã, a semana que vem, mês que vem, porque isso não acontecer do jeito certo, mês que vem eu vou estar desempregado, e porque aí já começa a sofrer. Isso acontece direto. E Jesus já falou o seguinte: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haver de comer ou pelo que haver de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haver de vestir. Não é a vida mais que o mantimento e o corpo mais que o vestuário? Por que vocês estão preocupados? Mateus 6,25, né? Que Jesus falando lá em Mateus 6, leia Mateus 6 por completo, lá no Sermão da Montanha. Jesus está falando: o que vocês estão preocupados? O que vocês estão preocupados com o dia de amanhã? O que vocês estão preocupados com o que vai comer ou o que vai beber? Vocês não sabem que Deus está cuidando de vocês? Ele cuida dos passarinhos. Olha os pássaros, não plantam, não faz nada. Todo dia tem comida para eles. Olha os lírios. Nem Salomão se vestiu como eles. Eles nunca trabalharam. Olha só, ou seja, Deus está falando: eu cuido de vocês. Vocês não precisam ficar sofrendo por antecipação. Deus está falando isso para nós. Se você está me ouvindo aqui, Deus está falando com você. Não precisa se preocupar com aquele problema que você acha que vai surgir, que você nem sabe se ele vai acontecer. Deus vai cuidar de você. Ansiedade, perturbação
interior causada pela incerteza, pelo medo. Ela gera angústia e sofrimento. A ansiedade é aquela perturbação interior, aquilo que está dentro da mente, do coração, o tempo todo você pensando naquilo. Você vai para a igreja, você não consegue concentrar no culto, você começa a ler a Bíblia, você não consegue concentrar naquela leitura. Você está lendo um livro, você lê uma página, chega no final, você não lembra como que leu na linha anterior. Aí você volta para ler de novo porque você está ansioso. Aquilo que está ali no seu interior, no seu coração e gera angústia e sofrimento. Só que Jesus já falou, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. E aí ele vai discorrendo sobre as promessas que ele tem para nós. Então Jesus ele tem várias promessas e nós não precisamos ficar preocupados com o coração aflito, né? Ou seja, com ansiedade, porque ele tem um plano na nossa vida. A paciência, né, como fruto do Espírito, nos ajuda a enfrentar as lutas e os sofrimentos da vida sem desanimar. Então, muitas vezes, a gente está passando por um problema, passando por uma dificuldade e a gente fica desanimado, né? Fica desanimado porque a gente não tem mais esperança. Só que é o ímpio que não tem mais esperança. Nós temos esperança em Deus e sabemos que Ele vai nos ouvir. Então, quando nós estamos ali passando por dificuldades, se nós tivermos paciência, e esperar em Deus, a gente vai saber enfrentar isso aí, né? Sem ficar ali triste, desanimado, cabisbaixo. Sabemos que tem o problema, que o problema está nos afetando, está nos prejudicando, porém ele será resolvido. E aí a gente sabe ficar ali animado, né? Animado, mesmo no problema. Alguém vai olhar e falar assim, moço, tu tá passando um problema e tu tá feliz, tu tá alegre, tu não tá triste. Foi porque eu sei que vai ser resolvido. Mas isso só se você tiver paciência para esperar até o momento certo. Qual é o objetivo do sofrimento do crente? Então, se você fala assim, tudo bem, né, se eu passar por um problema, eu tenho que ter paciência, saber que ele vai ser resolvido e Deus vai resolver. Mas por que eu estou passando? Já que Deus vai resolver, por que ele já nem impediu de eu passar nesse problema? É porque eu estou bem, de repente eu passo num problema, depois Deus vem e resolve o problema. É certeza absoluta que ele vai resolver. Alguém pode questionar. Peraí, mas por que eu tenho que passar por esse problema? Não era melhor Deus me deixar bem o tempo todo? Deus tem um objetivo com tudo isso. Não é para nos destruir, não é para nos deixar cabisbaixos, desanimados. Sempre vem para nos lapidar. Então, se você pega um diamante, olha só o jeito que o diamante é encontrado na natureza. Se eu encontrar uma pedra dessa aí, eu acho que eu jogo fora, né? Nossa, que trem feio. Mas quando é lapidado, olha o jeito que fica. Brilhoso. Então, o sofrimento, a dificuldade, vem para nos tornar aí mais pacientes e perseverantes. Ou seja, vem para melhorar o nosso caráter. Vem para nos lapidar e fazer de nós cristãos melhores e, consequentemente, pessoas melhores na sociedade, né? No meio da nossa família, com o próximo, no nosso trabalho, no nosso estudo, em todas as áreas da nossa vida. Tudo vai ser melhorado, porque nós somos lapidados diante dos problemas. Romanos 8, 28 já tem ali uma promessa e sabemos que todas as coisas contribuem justamente para o bem daqueles que amam a Deus. Então, tudo, independente se é bom ou ruim, contribui para o nosso bem. Porque se a gente está ali servindo a Deus, fazendo a vontade de Deus, né, pode ser que no momento a gente não sabe a causa do problema, mas aquilo é para o nosso bem. Sempre vai ser para o nosso bem. Jó, exemplo de paciência em meio à dor. Eu acho que esse versículo de Romanos 8, 28 encaixa muito bem na vida de Jó. Porque a gente olhar para a história de Jó, a gente vê que tudo contribuiu para o bem de Jó. Tudo mesmo. E vamos ver, né, que é a história de Jó. Jó, ele é um exemplo de paciência, fé e persistência diante das tribulações. Muitas vezes a gente fala, rapaz, eu tenho a paciência de Jó. Fulano de tal tem uma paciência de Jó. Ou seja, porque Jó foi tão paciente que já virou aí não sei nem como é que diz, né? um linguajar, fugiu da mente agora aqui a palavra, né? que a gente usa no dia a dia, né? Aí
né, um ditado popular, por aí, né, nesse sentido, ou seja, paciência de Jó, porque ele foi paciente. E por que ele foi paciente? Ele perdeu todos os seus filhos. Primeiro chegou a Jó o seguinte: morreu todos os teus filhos, caiu, veio um vento, derrubou a casa e morreu todos. Né, Jó, né, você perdeu todos os seus bens, seus camelos, suas ovelhas, seu gado, perdeu tudo. Né? Uns foi roubado, outros desceu raio e matou, enfim. Né? E por último, Jó perdeu a sua saúde. Então a gente vê que todos esses problemas acontecendo de uma vez só, num dia só, na vida de uma única pessoa, era para, no mínimo, ele blasfemar de Deus e deixar de servir a Deus. No mínimo. Mas olha só o que ele fala. Né? Ele não perdeu a sua fé, ó, porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Ele já estava falando aqui, já profetizando, né? Já estava falando, era de Jesus aí. Mas a gente vê que Jó não perdeu, né, aí a fé em Deus. Ele falou assim: nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. Não é que ele ia tornar para o ventre da mãe dele, não. É porque a palavra ventre também se refere à terra, o ventre da terra. Então nu ele nasceu e nu ele vai morrer. Né? O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Foi o que Jó falou. Então, Jó, ele teve fé, e essa fé veio da paciência, ou seja, ele foi paciente. Né? A gente vê aí a relação aí entre paciência e fé. Porque se você tem fé, você é paciente. Se você é paciente, você tem fé. Né? Tá junto. Né? E Jó foi uma pessoa, né, que teve fé e paciência. Ele soube esperar o momento certo. E no final de tudo, Deus restaurou em dobro tudo que ele tinha. Tudo que ele tinha. Ainda deu mais 10 filhos para ele. Aí você fala, mas ele não tinha que ter 20 filhos? Considerando que os outros 10 filhos dele estavam salvos e morando no céu, então ele tem 20, 10 no céu e 10 na terra. Ou seja, ele pegou tudo em dobro. A gente fala assim, nossa, que bom. Né? Jó, Deus provou Jó para no final dar tudo em dobro para ele. E foi bom demais. Só que o que Jó mais ganhou não foi isso. Não foi os seus bens materiais em dobro. O que ele ganhou de verdade foi comunhão com Deus. Ele falou assim: antes eu lhe conhecia apenas de ouvir falar, agora eu lhe conheço face a face. Ou seja, Jó passou a ter mais intimidade com Deus. E a gente vê Romanos 8:28 cumprindo na vida dele. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperaram para o bem de Jó. Então significa o quê? Que Jó, de fato, amava a Deus e ele se tornou mais íntimo de Deus. Se você está enfrentando alguma situação adversa, tenha fé, não perca a sua paciência e em tudo dê graças, pois neste mundo tudo é passageiro, até mesmo as aflições. Ou seja, qualquer situação adversa que você esteja passando, fique ali firme, tenha paciência, porque todas as aflições vão passar. Pode ter certeza absoluta. Segundo tópico, dissensões, resultado da impaciência. Agora vamos falar da impaciência, né? Ou seja, a pessoa que não tem, né, esse fruto do Espírito. Exemplos bíblicos de impaciência, vamos ver. A falta de paciência, né, que é uma característica da vida moderna, pode trazer aí muitos problemas. Ela nos faz tomar atitudes erradas, que se você é impaciente, de alguma forma você vai tomar uma atitude errada, na hora errada. E nos faz falar o que não devemos. Muitas vezes nós falamos o que não devemos e prejudicamos outras pessoas e prejudicamos a nós mesmos. Vamos ver aqui os exemplos bíblicos. Exemplo de Sara. Sara, ela já era idosa, ainda era estéril, já estava lá perto já dos 90, né, anos de idade, 80 e poucos anos de idade, não me lembro exatamente quando foi esse acontecimento aqui. E Sara, ela esperou, né? Esperou, e Deus não deu um filho para ela. Ela falou, não tem jeito, Deus não vai cumprir a promessa. Ela foi impaciente. Ela pegou e falou, não, Abraão, vai lá, né, e deita com Agar, que é a serva, e a filha de Agar é minha filha também. Ou seja, ela é minha serva, então tinha esse costume na época, quando a mulher era estéril, o homem se deitava com a serva, né, da mulher ali, né, que trabalhava para a mulher, e aí quando essa serva tinha um filho, ela era como se fosse da própria mulher.
Então era um costume da época e Abraão, né, concordou com a ideia. Então a gente não pode dizer que Sara errou sozinha, né? Ela deu a ideia e Abraão concordou, né, e foi, e não esperou, né, em Deus. E veio aí Ismael. Então Ismael nasceu dessa relação aí que veio por causa da impaciência de Sara, de não esperar Deus cumprir a promessa que tinha feito para ela, que ela teria um filho, né? Ou seja, que Sara e Abraão seriam pais de uma grande nação. Eles dariam origem a uma grande nação e essa semente seria deles mesmo, ou seja, seria filho de Abraão e Sara. Eles não esperaram isso. E veio Ismael. Então, assim, foi uma vida, foi uma bênção. Deus abençoou Ismael. A gente vê que se a gente lê na Bíblia, Deus dá, né, ali, promete muita coisa para Ismael. Fala que vai fazer dele uma grande nação e de fato fez. Só que hoje os ismaelitas, né, deram origem aí o que hoje a gente conhece como os árabes. Então já tem uma confusãozinha lá no Oriente Médio entre judeus e muçulmanos, né? Então os árabes estão ali do lado dos são muçulmanos, né? A religião, né, muçulmana surgiu entre os árabes, está ali surgiu entre eles ali com Maomé. Então isso é a contenda toda que tem lá no Oriente Médio hoje vem daqui, né? Vem de um exemplo, de uma atitude de impaciência. Quem diria que Sara, né, ia imaginar? Será que Sara ia imaginar que o fato dela tomar essa atitude hoje teria esse problema? Não, né? Ela não ia imaginar, mas foi uma atitude que ela tomou precipitada, porque ela não teve paciência, não soube esperar. Só que surge a pergunta, é fácil esperar as promessas de Deus se cumprir? Será que se fosse eu lá no lugar de Sara, será que eu esperaria? Será que você esperaria? Será que Deus tivesse feito uma promessa e tivesse demorando, ou já ficando idoso e nada daquilo se cumprir? Eu estou vendo as coisas ele dificultando, né? Deus prometeu que vai fazer uma coisa aqui, só que tudo que está acontecendo está fazendo ficar mais distante daquilo. E aí, será que vai cumprir? Ou seja, não é fácil, mas devemos ser cheios do Espírito Santo para não tomar decisões por nossa conta. Se nós temos o Espírito Santo, nós temos paciência e sabemos esperar o momento de Deus e não ir lá e fazer sozinho como Sara fez. O exemplo de Saul, outro exemplo de impaciência. O Senhor havia ordenado que Saul ficasse em Gilgal até a chegada de Samuel. Olha, fica aí, espera Samuel chegar. Quando Samuel chegar, aí Samuel faz o sacrifício. E ele não esperou. Ele simplesmente falou assim, esperou 7 dias, falou, não vem, não teve mais paciência, foi impaciente, trazei-me um holocausto de oferta pacífica e ofereceu o holocausto. Então ele foi lá e fez o sacrifício em holocausto. Só que ele fez errado, porque era o ofício do sacerdote e não do rei. O rei não tinha autoridade para fazer o sacrifício. Quem tinha essa autoridade era o sacerdote. Quando Samuel chega, repreende ele e fala que ele perdeu o seu posto de rei, que Deus estava tirando dele o que tinha dado, para ele. Que ele tinha o Espírito Santo na vida dele, ele tinha capacitação para ser rei, era capacitado para ser rei. E Deus tirou isso dele por causa da sua impaciência. É claro que isso aqui foi a gota d'água, pode-se dizer, porque Saul ele já vinha cometendo vários pecados, ele já vinha falhando e errando aí na sua vida. Vamos lá, segundo aqui, subtópico, deixe de lado toda dissensão. Então, a gente já falou de impaciência, e o que essa impaciência gera? O que? Dissensão. Dissensão tem a ver aí com divisão, A origem da palavra dissensão fala de divisão e é o que acontece em muitas igrejas. Muitas igrejas têm aí brigas e divisões. Uns estão para um lado, outros estão para o outro. Uns concordam com o pastor, outros discordam do pastor. Ou seja, uma situação na igreja que causa divisão. E o apóstolo Paulo falou para a igreja de Corinto assim: porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja e contendas e dissensões. Olha só, se na igreja de vocês aí tem isso, é porque vocês estão carnais.
O apóstolo Paulo está falando, se vocês estão com inveja, contendas e dissensões, porque vocês não estão praticando obras da carne. Não é que eles estavam desviados e ninguém era salvo. Não. Mas é porque eles continuavam ainda com hábitos da velha natureza, que deveriam ser mudados. Eram meninos, eram imaturos, não tinham maturidade. Então, uma igreja que tem brigas e divisões é uma igreja o quê? Uma igreja que não tem maturidade. Os crentes não têm maturidade. E qual é o resultado dessas contendas nas igrejas? O que causa? O que a gente vê hoje em dia são o quê? Ministérios destruídos. A gente vê muitas igrejas sendo destruídas, ministérios divididos, né? Um vai para uma igreja, outro vai para outra igreja, ou então a mesma igreja está dividida de um lado e do outro, né? Ali cada um defendendo algo, a igreja não vai para frente, e também, né, crentes afastados da igreja, né? Ovelhas dispersas. A gente vê aí que muitos se desviam porque dentro da igreja encontrou mais confusão do que fora dela. Então, para procurar paz, olha só que estranho, né? Para procurar paz, algumas pessoas têm que sair da igreja, né? Sendo que é dentro da igreja que tinha que ter paz, dentro da igreja que tinha que ter comunhão, dentro da igreja que tinha que ter amor. E aí, muitas pessoas estão procurando essas coisas, mas quando chega na igreja, encontra o contrário. Encontra brigas, contendas, dissensões, e ele vê, não era isso que eu estava procurando. É claro que se essa pessoa ela realmente quer servir a Deus, ela vai ficar, ou pelo menos ela vai para uma outra igreja que tem ali o que realmente Deus quer, né? Que é amor, fraternidade, paz, comunhão, paciência, ou seja, uma igreja que vai ali crescer na graça e no conhecimento, ou seja, crescer na vida espiritual. Então, temos que ter cuidado, observar se na igreja está acontecendo contendas e dissensões e acabar logo. Na lição passada falamos de paz, ou seja, se tiver paz, né, vai evitar as contendas. O que fazer com o crente que promove contendas? Então tem aquele que sempre vai ali causar alguma coisa, né? A Bíblia fala o seguinte, o apóstolo Paulo responde isso, né? E rogo-vos, irmãos, que noteis que os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes, desviai-vos deles. Então aqui tem muitos aqueles que causam dissensões. Temos que fazer uma observação aqui, é o seguinte, que uma coisa é eu ter um ponto de vista e o irmão ter o outro ponto de vista diferente. São pessoas que têm pontos de vista diferentes com respeito a alguma interpretação ali, mas isso não é motivo para briga, isso não é motivo para causar escândalos. Ninguém é obrigado a concordar com todo mundo, né? A gente tem que concordar, né, com a doutrina básica da igreja. Se chegar alguém dizendo que discorda da Trindade, esse aí a gente tem que se afastar dele, porque é o que o apóstolo Paulo diz aqui, ó, que promove dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Ou seja, a pessoa chega lá discordando da doutrina da expiação, que Jesus morreu pelos nossos pecados, mas não é suficiente para ser salvo, que a gente tem que praticar obras, que tem isso e tem aquilo. Ou seja, ele vem quebrando a doutrina básica da igreja e por causa disso ele vem trazendo aí dissensões. Quase todo mundo na igreja que prega alguma heresia não tem amizade com todo mundo que prega heresia. Pode observar, o herege, ele é uma pessoa que causa confusão. E depois ele vai lá e abre a igreja dele, não sei, mas ele causa confusão. Então, a gente tem que observar que tem algumas coisas na igreja, algumas discussões, que não vai influenciar em nada. Que é simplesmente dois pontos de vista diferentes que não fere a sã doutrina, né? Que é uma interpretação diferente. Um pode falar, irmão, eu acho que quem para tomar ceia não precisa ser batizado. Não, eu acho que precisa ser batizado. Mas ninguém precisa brigar por causa disso, né? Um concorda que pode tomar ceia sem ser batizado, outro concorda que não. Brigar por causa disso não precisa, né? Então, enfim, tem muita coisa, né, que é só ponto de vista diferente. Mas já tem coisas que começam a ferir a sã doutrina e a pessoa começa a trazer escândalos para a igreja, dissensões. Aí, seguir o conselho do apóstolo Paulo, mantenha a distância, porque isso aí não vai levar a lugar nenhum. Ser paciente e manso não é um sinal de fraqueza. Então, quando a gente fala de mansidão, paciência, né,
Muita gente entende que porque é fraco, porque não tem o seu ponto de vista definido, isso e aquilo. Não, não. Não é sinal de fraqueza, é sinal de maturidade. Né? Ou seja, a pessoa que tem mansidão, paciência, é uma pessoa que nasceu de novo, está santificando a sua vida. Né? E aí sim, é uma pessoa madura, ela sabe tomar decisão, ela controla a si próprio antes de querer controlar os outros. Ou seja, a pessoa para controlar alguém, para estar na frente de um trabalho, para fazer a obra, para liderar, ela precisa primeiro controlar a si próprio. Ela primeiro precisa ter paciência, controle, autocontrole, para depois ela controlar outros. Terceiro subtópico aqui do tópico 2, evitando o partidarismo. Partidarismo. O partidarismo é o seguinte, ele promove o bem de alguns em detrimento de outros. Então, não é algo bom para a igreja porque quebra a unidade da igreja. Nós somos um corpo, somos unidos. Cristo, ele não morreu por uma igreja dividida. Muito pelo contrário, né? Nós fazemos parte aí de um único corpo, para que todos sejam um como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós. Olha só, Jesus está falando que nós, eles, se referindo aos crentes, sejamos um em Cristo e Deus, em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. João 17, 21. Então a ideia é essa, que nós vivamos unidos, mesmo tendo ponto de vista diferente, mesmo muitas vezes não concordando com o outro, mas sendo paciente com aquele irmão que não concorda. Porque se ele não concorda comigo, eu não tenho que perder a paciência com ele. Não, é muito pelo contrário, eu tenho que ser paciente, ser unido e não dividido. Não criar dentro da igreja essa divisão, partidarismo, beneficiando um grupo e outro não. Ou seja, a igreja tem que ser uma união, uma coisa só, em Cristo. Que venhamos que venhamos a fazer todo o possível para manter o vínculo da paz e não deixar que as disputas e partidarismos venham macular a igreja do Senhor. Terceiro subtópico, paciência, prova de espiritualidade e maturidade cristã. Pacientes até a volta de Jesus. Vamos lá, está sofrendo alguma injustiça ou opressão? Muitas vezes, nós passamos por situações que somos injustiçados. E acontece com muitas pessoas. Somos injustiçados e a gente não concorda, isso é uma injustiça, a sociedade é injusta, isso e aquilo, a gente começa a reclamar. Só que quando a gente vai lá para a carta do apóstolo Paulo, ele fala assim, sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência até que receba a chuva temporã e serôdia. Olha só, Tiago 5,7. Paciente até a vinda do Senhor. Todo tipo de injustiça, de opressão que estamos passando hoje, um dia vai ser julgado, porque Jesus vai voltar e vai julgar essas coisas. Então temos que ser pacientes. E ele usa aqui a figura do lavrador, né, do agricultor. O lavrador ele vai lá, né, lança a semente, ele ara a terra, lança a semente, rega a terra. Depois de todo um processo, ele espera com paciência para que a planta venha crescer, aí nasce aquela plantinha, cresce para depois produzir muitos frutos. Então, tem um processo aí, né? Tem todo um processo até chegar no fruto. Então, o agricultor ele é um exemplo de paciência. O apóstolo Tiago fala isso lá. O apóstolo Tiago fala que temos que ser pacientes até a vinda de Cristo. Fazer como o agricultor faz. Quando a paciência é provada. Então vamos lá. Sabemos que existem momentos em que a nossa paciência e fé são testadas. A gente viu já exemplo de Abraão e Jó. Eles tiveram a sua paciência aí testadas. Né? Abraão, no caso, ele foi impaciente. Mas a gente vê agora que Abraão também teve a sua fé testada. Vamos ver aqui. Ó. Quem acredita e aguarda a vinda gloriosa de Cristo, não se exaspera. Então, mesmo que você está passando por uma dificuldade, por um problema, vê que aquilo ali é Deus te testando, a sua fé e a sua paciência, você não deve se irar, exasperar e irar, né? Ou seja, você vai se irar, vai se revoltar com isso.
Abraão não se revoltou, Jó não se revoltou, porque eles esperaram no Senhor. Abraão ele teve a sua paciência testada, né? Ou seja, ele esperou muitos anos para ter um filho. Quando esse filho nasceu, ele teve a sua fé provada. Teve que oferecer o filho em holocausto. Olha só, Deus estava testando Abraão. Só que mesmo assim ele teve paciência, ele soube esperar o momento certo. Ele acreditava na provisão divina. Quando ele subiu para sacrificar Isaac, ele falou com os seus servos: vocês ficam aqui embaixo, que eu vou com o menino e depois eu volto com ele. Mas ele estava indo sacrificar. Como é que ele ia voltar? Porque ele acreditava que mesmo que ele sacrificasse Isaac, Isaac ia ressuscitar. De alguma forma ele acreditava nisso, que Deus ia entrar com providência, porque ele falou: nós vamos e nós voltaremos. Ele falou no plural, subida e descida. Então ele acreditava, ele teve paciência, teve fé e foi abençoado. Se você está sendo provado, não desanime, permaneça firme no Senhor. Da mesma forma que Abraão permaneceu firme, você também pode permanecer firme. Maturidade cristã. A paciência é uma característica da maturidade do crescimento espiritual. Então a vida cristã é como se fosse uma escada. Você vai subindo os degraus, você vai subindo. E aí você vai passar por vários degraus e você vai adquirindo mais paciência, você vai adquirindo mais amor, mais mansidão, mais temperança. Ou seja, com o crescimento espiritual você vai crescendo, né, na vida espiritual e fortalecendo, produzindo mais do fruto do Espírito Santo. É uma produção que não para nunca, vai crescendo a vida inteira. E isso vem com o quê? Oração, jejum e leitura da Bíblia. É o que fala toda a lição. Toda lição fala desse tema aqui. Como que eu consigo produzir o fruto do Espírito? Como que eu consigo ser paciente? Faça isso aqui. Ore, jejue, busque conhecimento da palavra de Deus. Infelizmente, muitos estão sofrendo de raquitismo espiritual. Ou seja, não cresce, são como meninos inconstantes. Ou seja, não cresce espiritualmente, são impacientes e se envolvem em confusão. O tempo todo envolvido em confusão. Então, aquele crente que não é paciente, que se envolve em confusão o tempo todo ali, ele vê que ele não cresceu. Ele precisa crescer espiritualmente, ele precisa da ajuda. Ele precisa da ajuda da igreja. E é claro, né, se chegar a um ponto que a gente vê que ele não quer ser ajudado, aí a gente tem que se afastar. Tem que saber também a diferença aí. Porque às vezes a pessoa quer trazer confusão, a gente vai ajudar e ela prejudica a gente e não quer ser ajudado. Então não adianta, deixa para lá. Vamos simplesmente orar por essa pessoa. Orar. Dobre o joelho e ore. Se você já tentou fazer alguma coisa, tentou ajudar para que ela pudesse crescer na vida espiritual, com certeza você já fez a sua parte e agora você simplesmente vai orar. E se a gente observar, né, já que nós estamos dentro do contexto da escola dominical, essa pessoa raramente participa da escola dominical. Raramente ela vai numa aula. Raramente ela estuda a Bíblia. Porque se ela estudasse a Bíblia, se ela fosse na EBD, tenho certeza que ela ia crescer espiritualmente falando. Então, o crente maduro permanece firme diante das perseguições e aflições. Então, independente do que esteja acontecendo na vida cristã, nós vamos permanecer firmes diante das dificuldades. Seguir o exemplo aí de Jeremias. Jeremias, ele sofreu bastante, mas ele diz assim: bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Olha só, Lamentações 3:26. Ter esperança e aguardar em silêncio. Aguarde, espere, tenha paciência que Deus vai resolver o seu problema. Conclusão: que venhamos crescer em graça e sabedoria, buscando desenvolver o fruto do Espírito e deixando de lado toda discussão e partidarismo, pois em breve o Senhor Jesus voltará. Ou seja, crescer na vida espiritual. Deixa de lado discussão, briga. Se alguém estiver querendo trazer fofoca, não, irmão, não quero ouvir não. Deixa pra lá, esquece. Porque falaram mal de você. Tá, tudo bem, deixa pra lá, eu vou orar. Não precisa me contar quem falou, o que falou. Deixa pra lá. Esquece, não esquece, porque, né, tudo isso vai passar. Jesus um dia vai voltar.
E o que importa é que a gente vai morar no céu com ele. Os que primaram por uma vida cheia do Espírito Santo receberão seu galardão. Cultivemos o fruto do Espírito. Então, se você busca ali ter uma vida cheia do Espírito Santo, com certeza absoluta, quando chegar na glória, você será recompensado. Você receberá o seu prêmio, né, e viverá eternamente em comunhão com Deus. E aí não vai ter mais os problemas daqui dessa terra. É isso. Encerro aqui a aula. Né? Aqui temos as perguntas, respostas, né? A bibliografia recomendada, alguns livros que eu sempre recomendo, né? Que você compre o livro de apoio, compre um outro livro que vai te auxiliar aí a dar uma boa aula como professor da EBD, né? E que, claro, você será um crente muito mais capacitado, um crente aí cheio do Espírito Santo, que um professor que leva conteúdo aí para os seus alunos, né? Que os seus alunos sejam aí também capacitados, cheios do Espírito Santo e sejam abençoados. Fico por aqui, encerro a aula, né? Que Deus abençoe a sua vida e até a próxima aula aí na semana que vem.